teu amor. Quebranta-se de gratidão o nosso ser. Oh, quanto amaste, quanto sofreste, és nosso Deus. Tudo venceste pelo teu poder, para sempre firme está teu trono. Só tu és digno da nossa adoração. És nosso Deus. Só tu és digno da nossa adoração. És nosso Deus. Tudo que busquei perdeu o valor desde que encontrei o seu amor. Comparado a ele, tudo é pouco e vão. Desde que encontrei a salvação. Cada dia mais quero nele estar, deixar seu amor me deslumbrar, pela sua graça viver na luz, servir e honrar meu Rei Jesus. Viver no poder da ressurreição, sem temer sofrer perseguição, levar minha cruz, morrer para mim, para junto a ele viver sem fim. Mais e mais, prazer maior. Ele é minha paz, vida que me satisfaz. Ele é minha paz, vida que me satisfaz. Jesus, meu Senhor. Planta do vosso pé vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Versículo 5. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo,
porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Os irmãos podem ficar sentados. Meus irmãos, nós podemos buscar a bênção de Deus de duas formas. Não há três, nem há quatro, há duas formas. A primeira é buscar através do nosso esforço próprio, através de cumprimento de princípios que nós achamos que são essenciais para que Deus se agrade de nós e nos dê uma recompensa. Esse é o caminho do mérito próprio, é o caminho até da lei, podemos dizer assim. A lei é um conjunto exatamente de regras, é um conjunto de princípios que se nós pensamos que se nós obedecermos a essas regras, a esses princípios, nós vamos alcançar algum tipo de benefício. Este é o caminho, podemos dizer assim, que em geral as pessoas associam às religiões. E nós não estamos aqui a falar mal de nenhuma religião em particular. Estamos a dizer que é esta a maneira de as pessoas entenderem. Se eu for à igreja, Deus vai-me abençoar. Se eu der uma esmola, Deus vai-me abençoar. Se eu fizer um jejum, Deus vai-me abençoar. Se eu fizer uma peregrinação, Deus vai-me abençoar. E a ideia é quanto mais sacrifício eu fizer, maior é a bênção de Deus. Então, este é o primeiro modo do homem a encarar a sua busca da bênção de Deus. Há uma segunda forma que é oposta e alternativa e exclui a primeira. A segunda forma é através da graça de Deus. A graça de Deus é o seguinte: Deus sabe que nós não somos capazes. Deus sabe que por mais esforço que nós façamos, nós não vamos conseguir cumprir a lei. E por isso, Ele dá-nos uma maneira de nós escaparmos à lei e ao esforço próprio. E por isso Ele enviou o seu próprio Filho para cumprir a lei toda, para cravar a cruz na lei e para dizer assim: acabou, está consumado. E agora Ele abre um caminho diferente, que é o caminho de aceitar um dom, que é o dom da sua salvação. Deus oferece o dom. E nós só precisamos de uma coisa para, de facto, recebermos esse dom, que é aceitarmos. E aceitar é a coisa mais difícil que existe para nós. Muitas pessoas prefeririam andar de joelhos 10 quilómetros do que aceitar a graça de Deus. Prefeririam dar dinheiro do que aceitar a graça de Deus. Porque é necessário, irmãos, quando nós nos dispomos a aceitar a graça de Deus, é preciso que nós nos humilhemos. É preciso que nós reconheçamos que somos incapazes, que não vamos alcançar pelo nosso esforço as bênçãos do Senhor. E isso para nós é muito desagradável. Porque nós, por natureza, nós gostaríamos de sermos capazes, pelo nosso próprio merecimento, de alcançar a bênção de Deus. Irmãos, a Bíblia diz o seguinte, que nós temos de escolher um destes caminhos. Ou o caminho do mérito pessoal, de nós, com orgulho, cumprirmos certos preceitos, até que nós os alcancemos de uma maneira tal que vamos merecer a bênção de Deus. Ou o caminho da graça. O primeiro caminho, irmãos, é um caminho impossível para nós. Porquê? Porque a lei não é uma parte da lei de vez em quando. Cumprir a lei é cumprir toda a lei, sempre, em todos os momentos, em todas as ocasiões da nossa vida. E a questão é, quem é capaz de cumprir a lei toda? Primeiro ponto. Segundo ponto, quem é capaz de cumprir a lei toda em todos os momentos da nossa vida? Quem é capaz? Ninguém. Então, quando nós tentamos entrar pelo caminho de eu mereço, eu esforço-me e Deus tem que me recompensar, nós entramos num caminho de frustração e até de desespero. Porque nós muito rapidamente vamos chegar à conclusão de que nós não conseguimos cumprir a lei de Deus. Então temos outro caminho.
E o caminho é o caminho da fé. Mas se nós não entendemos o que é fé, nós podemos correr o risco de não alcançar o objetivo que Deus tem para nós pela fé. Então, meus irmãos, é muito, muito importante que nós compreendamos que quando nós falamos assim, não é pelo esforço próprio, é pela graça. Graça e fé não é não fazer nada. Às vezes nós pensamos que pela fé é eu ficar parado, muito obrigado, eu ficar quieto e eu dizer assim, graças a Deus que eu não tenho que me esforçar. Olha, eu lá vou levando a minha vida conforme posso. Deus sabe que eu não sou capaz. Até o pastor disse isso na igreja também. Estou tranquilo. Olha, Deus é que faz tudo. Aleluia. Isso não é fé. Isso nem tem nada a ver com fé. Então, irmãos, o que é fé e como é que nós podemos, de facto, viver e exercitar a nossa fé? Eu gostaria de pegar aqui neste texto para dar um exemplo aos irmãos da Bíblia, o tempo de Josué. Nós sabemos que Moisés acabara de morrer, ou pelo menos ele desapareceu, supõe-se que ele morreu. E o Senhor falou àquele que ia suceder a Moisés, chamado Josué. E agora gostava que os irmãos prestassem atenção às palavras que o Senhor vai falar com Josué. Ele diz assim, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão. Eles estavam junto ao rio Jordão para entrarem na terra de Canaã. E o Senhor diz, Josué, leva este povo, passa o Jordão, tu e todo este povo, e agora vamos começar a ver a graça. Onde? A terra que eu dou. Está certo? Então, o Senhor não está a dizer assim, vocês têm aqui uma terra, vão conquistar, se conseguirem, ótimo, parabéns. Se não conseguirem, paciência. Não. O Senhor diz assim, há uma terra, e depois a seguir no versículo 4 o Senhor diz qual é a terra, diz que vai desde o deserto, desde o Líbano até ao grande rio, ao rio Eufrates. É uma terra muito grande, de facto. Até ao grande mar para o poente do sol. Então você mostra qual é a terra e diz assim, eu dou-vos esta terra. Quando nós falamos de graça, estamos a falar de um dom ou de uma dádiva. Então a terra, eu vou repetir várias vezes isto para nós compreendermos bem. A terra foi oferecida ao povo de Israel. Todos os irmãos estão a entender? E reparem, um bocadinho mais abaixo, no versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Então, dentro daquele limite que o Senhor mostrou, o Senhor diz assim, dentro deste território, onde vocês puserem o vosso pé, é vosso. Este terreno é vosso. Este território é vosso. Porquê? Porque eu vos dou. Isto é a graça. Bom, agora, irmãos, nós temos que compreender que a graça anda sempre associada à fé. Então, nós temos que compreender este par. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Não há fé sem haver a graça, nem há graça se depois não for realizada, concretizada pela fé. O território estava ali. Josué olhou para o território e disse, meu Deus, todo este território é nosso. E o que é que ele fez? Ficou do lado do Jordão, ficou quieto, ficou parado? Não. A orientação que o Senhor tinha dado era esta. Era avançar, lutar, combater os inimigos que estavam lá dentro daquele território, e não era fácil, que eram gigantes, eram cidades moradas, era muito difícil, e eles tinham de ir à batalha, à luta, e talvez nós possamos pensar, mas pastor, uma coisa, então o Senhor deu o terreno, eles tinham que ir conquistar. Então se Deus deu, é porque era deles, porque é que eles tinham de ir conquistar? E é isto que nós precisamos de entender. É que Deus coloca diante de nós grandiosíssimas promessas. Se nós lermos a Bíblia é a nossa terra prometida.
Os irmãos podem ler muitas promessas na Bíblia, muitas. E Deus diz, meu filho, isto é teu, meu filho, tu vais ter isto, meu filho, é isto, assim, é assim. E nós dizemos assim, meu Deus, que promessas tão maravilhosas. Mas agora falta a segunda parte, agora vamos à fé. O que é fé? A fé é entrar no território, lutar e conquistar. Meus irmãos, se nós não fizermos isso, nós temos uma ideia da graça que não é graça, que é uma desgraça, porque de facto a graça de Deus não é uma coisa que Deus faz, mas é algo que Deus nos propõe e nos oferece e que será nossa dependendo de nós. Irmãos, depende de nós. A fé é parte que compete a nós. Nenhum de nós é capaz, nenhum de nós poderia escolher aquela terra, mas Deus nos a dá. E eu gostaria que os irmãos lessem comigo, ainda num texto que vai comentar este episódio, no Salmo número 44. Deixem marcado aqui, se desejarem, e vamos ler no Salmo 44. Reparem como é que o salmista, ele canta recordando o favor de Deus. Versículo número 1. Ó Deus, isto foi feito já este salmo, séculos depois. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos. E nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias nos tempos da antiguidade, nos tempos de Josué. O texto que nós acabamos de ler. Como expeliste as nações com a tua mão e os plantaste a eles. Como afligiste os povos e a eles os alargaste. Lembram-se, irmãos, como é que foi conquistada a cidade de Jericó? Lembram-se? Como é que foi a cidade de Jericó? Aí está um bom exemplo de como é que Deus opera. O Senhor mandou o povo conquistar a cidade. A cidade era uma cidade morada, com exército, era impossível conquistar. O Senhor deu uma orientação, rodear a cidade durante 7 dias. E no 7º dia, 7 vezes. E tocarem uma trombeta. Irmãos, o que é que isto tem a ver com guerra? Alguém já viu uma guerra a rodear uma cidade e a tocar trompetas? Isto não existe, irmãos. Mas Deus deu esta orientação. Porquê? Porque a graça é dele, mas a fé é nossa. A graça é a promessa que ele dá. Eu vou-vos dar Jericó. O que é a fé? A fé é partir, é o exército sair. A eles rodearem a cidade, a eles tocarem as trombetas, a eles cumprirem o que o Senhor falou. E quando nós temos fé no que Deus diz, a sua graça manifesta-se na nossa vida. E vemos que a cidade, ela caiu. Meus irmãos, a fé é nós compreendermos o plano de Deus, as suas promessas. Nós entendemos, mas não é só entender. A fé é sempre fazer alguma coisa. Nós temos falado disso muitas vezes. Então nós lemos assim no versículo 3. Pois não conquistaram a terra pela sua espada. Pois não. Coitados dos israelitas. Eles estavam tão assustados como nós estamos assustados aqui a evangelizar os nossos amigos. É a mesma coisa, falar de Jesus neste mundo é a gente expor-se a várias coisas. Estavam assustados. Mas eles foram e nós também estamos a ir. E acontece o seguinte, que nós lemos, não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, não foi a força deles. Mas a tua destra é o braço direito, que é a mão abençoadora do nosso Deus. E a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Porquê é que o Senhor se agradou deles? Porque eles ficaram do lado do Jordão? Não. Porque eles saíram do Jordão, atravessaram, aliás, por um milagre, e eles obedeceram. É isso que agrada a Deus. O que é que agrada a Deus em nós? É por nós sermos muito bonzinhos. O que é que agrada em nós a Deus? Quando Deus olha para nós, o que é que lhe agrada? A fé. A fé que se traduz em obediência. Quando Deus vê fé, e nós lemos em Jesus, sempre que ele via fé, ele ficava maravilhado. Aquela mulher que veio a tremer por trás de Jesus e tocou na orla do manto de Jesus, e ela foi curada, e ela ficou assustada porque ela era impura.
Ela não podia tocar em Jesus, ela sabia isso. Ela estava a transgredir a lei, mas ela precisava tanto de Jesus, ela quis lá saber da lei, ela chegou-se junto a Jesus, tocou no manto de Jesus e ela foi curada. E Jesus virou-se para trás e perguntou: quem é que me tocou? E os discípulos disseram: Senhor, essa pergunta não faz sentido, tu estás aqui no meio de uma multidão, toda a gente está a cotovelar de um lado e do outro e tu perguntas quem é que me tocou? Mas Jesus sentiu um toque diferente. Que toque foi este, irmãos? Que toque foi este? Foi o toque da fé. Há muita gente que fala de Jesus, há muita gente que crê em Deus, há muita gente aí, mas alguns tocam nele. Alguns têm fé, e a fé é aquilo que move Deus a nosso favor. Às vezes nós somos pessoas pouco recomendáveis. Temos as nossas lutas, as nossas dificuldades, mas nós começamos a ter fé e nós começamos a procurar o Senhor e a tocar nele. E Ele agrada-se de nós. E Jesus falou para aquela mulher e disse assim: mulher, não tenhas medo. A tua fé te salvou. Não foi a minha graça que te salvou, porque a graça de Jesus nós podemos contar com ela. Não foi a minha graça, não foi o meu poder, mas foi o quê? O que é que a salvou? Foi a fé. Meus irmãos, se nós queremos agradar a Deus, nós temos de mostrar fé. E fé é sempre uma ação. Vou repetir, está bem? Até que os irmãos digam: pastor, não repita outra vez, já estou cheio. A fé é uma ação. Aquela coisa de fé é crer que Deus existe. Irmãos, Tiago diz: até os demónios creem e estremecem. Isso não é fé, crer que Deus existe, crer que Jesus é muito bonzinho. Irmãos, isso não é fé. A fé é uma ação. Daqui a meia hora a coisa vai melhorar. A fé é uma ação. É um ato. Mas para que os irmãos pensem que não sou eu a dizer isto, nós vamos ler em Tiago. Tiago é o homem que melhor explica a fé como ação. E nós vamos ler em Tiago 2, versículo 20. Lá no finzinho da Bíblia, Tiago 2, o versículo número 20. Vamos ler dos versículos 20 até 22. Reparem como é que ele fala a respeito da fé. Ele fala de obras, não é? Obras no sentido de ações. Lemos assim, versículo 2, versículo 20. Capítulo 2, versículo 20. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem a ação é morta? A fé sem as obras, a fé sem a ação é morta. Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras? Isto até parece uma heresia, assim, mas nós não somos justificados pela fé? Sim, mas que fé? É a fé que se manifesta em obras, em ação. E ele diz porquê. Qual foi a ação que levou Deus a justificar Abraão? Quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Meu irmão, o que é que o irmão fez ultimamente que mostra a Deus que o irmão tem fé? Não me diga que é vir à igreja. Isso aí. Bem, às vezes, se houvesse aqui uma guarda aí daqueles xiitas que querem matar os cristãos à porta e o irmão viesse, isso aí é um ato de fé. Agora, vir à igreja, irmãos, é uma coisa que... Eu vim sentado, não sei como é que os irmãos vieram, vim sentado. Entrei na garagem, sentei, vim aqui. Eu sei que é preciso fé também, mas há mais coisas. Por exemplo, falar de Jesus aos nossos colegas é um ato de fé, porque a gente expõe-se a sermos considerados ignorantes, pessoas fracas que precisam de uma muleta, supersticiosos, pessoas pouco inteligentes. Podemos perder os nossos amigos, é preciso fé. Agora, irmão, não me venha dizer o seguinte: o irmão tem fé e tem medo de falar de Jesus. Há aí qualquer coisa que não está bem. Que fé é essa? O que é que justificou Abraão? Foi uma declaração poética de fé? Oh Deus, tu és tão... Não. Foi quando Deus disse: pega no teu filho e oferece-o no monte. Ele pegou, obedeceu, crendo que Deus tinha poder para o ressuscitar.
E quando ele fez isso, Deus diz assim: tu tens fé. Irmãos, Deus olha para cada um de nós e diz: tu tens fé. E diz também: tu não tens fé nenhuma. Esta é a realidade. E nós temos, mais vale a gente conhecer a verdade do que andarmos a iludir-nos. A fé, meus irmãos, é uma ação. A fé manifesta-se em obras, em ações. Então nós lemos assim, depois no versículo 24. Vedes então que, ainda um bocadinho atrás, versículo 22, era este que eu queria ler. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Meus irmãos, eu tenho visto isso a vida toda. Eu vejo irmãos que conhecem muito da Bíblia, graças a Deus por isso, mas fazem muito pouco. Eu não sou ninguém para julgar, mas vejo, não evangelizam, não têm compromisso, não têm amor ao Senhor, estão sempre muito ocupados, estão sempre cansados. Tudo bem, Deus é que é o juiz. E vejo outros que às vezes não são os mais populares, os mais importantes, mas eu vejo na sua vida ações, obras, decisões, tomadas de posição que evidenciam fé. E é nesses que eu vejo a alegria do Senhor, as experiências. E eu sei que essa fé é uma fé verdadeira. Meus irmãos, a fé coopera com as obras. Então, quando Josué, ele decidiu, ele pegou no seu povo e disse: povo, vamos atravessar, vamos entrar na terra que o Senhor nos deu. E vamos fazer o quê? Vamos ao cartório, ao registro para assinar? Não. Vamos pegar em armas e vamos lutar. E é isso que nós estamos a fazer. Estamos a lutar. Estamos a orar, estamos a jejuar, estamos a expor-nos, estamos a falar a este mundo do Salvador. Muitos talvez não queiram, alguns vão querer e precisam, como nós também precisávamos. E Deus vai honrar a nossa fé. Meus irmãos, a fé também se manifesta em muitos outros domínios, além da evangelização. Quando o Senhor falou aos 12 e depois aos 70, para eles irem por todo Israel, e disse assim: eis que vos dou autoridade sobre todo o espírito maligno e sobre as doenças. Eles foram. Se eles tivessem ficado em casa, não tinham visto uma cura sequer, mas eles foram. Eles foram, passados uns tempos, foram 70. Já não eram só os 12 apóstolos, eram 70. E o Senhor disse a mesma coisa: vocês vão pelas aldeias, pelas cidades de Israel, entrem nas casas e se a paz ficar naquela casa, se vos receberem, a paz ficará naquela casa. Se não, a paz voltará para vós. Eles foram. E agora imaginem, irmãos, eles foram 2 a 2. Vamos imaginar que eu ia aqui com o Humberto, nós íamos os dois, éramos 2 dos 70. Fomos os últimos a ser escolhidos, não havia mais ninguém, e o Senhor disse: bem, venham lá vocês também. Pronto, lá fomos nós. E eu dizia: Humberto, o que é que o Senhor Jesus disse? Não, ele disse para nós irmos pelas casas e para falarmos do Evangelho de Jesus e orarmos pelos enfermos, expulsarmos os demónios. Expulsar o quê? Os demónios. Meu Deus, que Deus nos livre. Eu até já me arrepiei todo a pensar nisso. Dizia eu, o Humberto, não que é corajoso. Irmãos, mas eles foram. E quando eles foram, eles entravam numa casa e diziam: estamos aqui em nome de Jesus, o reino de Deus chegou até vós. E alguns pegavam em pedras e atiravam, e eles tinham que fugir. Outros abriam as portas. Está aqui alguém doente? Olha, o meu filho está ali doente há muitos meses. Em nome de Jesus, sai doença. E o menino levantava-se. E os pais diziam: que é isto? Que nome é este? Que nome é este? Manifestava-se um demónio lá numa mulher, manifestava, estrebuchava no chão, começava a gritar, e o outro: em nome de Jesus, sai. Saíam. E os 70 vieram, nós lemos em Lucas, eles vieram
cheios de alegria. E diziam, Senhor, agora já não és só tu que fazes estes sinais. Nós víamos os demónios a clamarem com medo, a fugirem, os enfermos a serem curados. E Jesus riu-se, ele alegrou-se e disse, graças te dou ao Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. E virou-se para os discípulos e disse, eu via Satanás como um raio caindo do céu. Meus irmãos, Deus deu-nos autoridade. Deus deu-nos poder. Ninguém ore, porque Jesus já conquistou isto para nós. A terra já está aí. Agora nós temos que entrar e possuí-la. Às vezes, irmãos, nós temos de conhecer o que a palavra de Deus diz. Muitas vezes nós não alcançamos certas vitórias na nossa vida porque nós não sabemos que faz parte do território que Deus nos deu. Nós não sabíamos. Então nós achamos que Deus só ouve certo tipo de oração e outras orações Deus não ouve porque só antigamente é que Deus ouvia e hoje já não ouve, ou então ouve, mas é só, por exemplo, na Índia, na China ou na África, mas aqui em Portugal não. Irmãos, se nós limitamos o território que Deus nos deu, nós não vamos ter experiências com Deus. Nós precisamos de crer em toda a palavra de Deus. E há uma coisa, irmãos, na fé que é o seguinte. Eu tenho aqui a palavra de Deus. E tenho aqui a minha experiência. Como a minha experiência é pequenina, eu vou dobrar a folha, está bem? Vou dobrar, pronto, está aqui. Eu só tenho este bocadinho de experiência. Mas a palavra de Deus está aqui. Eu agora tenho que fazer uma escolha. Eu vou ter fé no que diz a palavra de Deus ou na minha experiência? Há muitos anos eu tive esse dilema. Eu descobri que os dons espirituais são para hoje. Durante muito tempo quiseram meter-me na cabeça que não, os dons não é para hoje, era só para o primeiro século. Eu achava aquilo um bocadinho difícil de entender, porque é que era só para o primeiro século, mas quem me dizia isso eram pessoas mais entendidas do que eu, e eu fui engolindo até onde pude. Chegou um momento em que eu pensei, não, espera aí, não pode ser. A palavra de Deus diz isto, e em lado nenhum diz que Jesus era só no passado, que hoje é diferente, não. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então nós fizemos uma escolha, eu e aqueles que estavam connosco. Nós vamos crer nos dons espirituais. E a experiência? Nada. Nada. Mas nós começamos a crer, a buscar, a clamar, a jejuar, a falar. E um dia, a experiência veio. A experiência veio. Vou só pôr um bocadinho, porque ela não é muito grande ainda. Mas ela veio. Os dons desceram sobre nós. O Espírito Santo manifestou-se com poder de uma forma assim surpreendente. E a partir daí foi assim, um atrás do outro. Meus irmãos, nós não podemos limitar o território que o Senhor nos deu. O Senhor disse, não, o território é lá ao norte e vai depois para o sul, depois vai para o mar. Isto é tudo vosso. Meus irmãos, isto é tudo nosso. O que está aqui é tudo nosso. Nós podemos crer e podemos orar e pedir e buscar com fé. Tudo o que estiver aqui é tudo nosso. Agora, disparates que as pessoas criam aí não é nosso. Não é? Coisas que as pessoas imaginam, não é nosso. Agora, o que estiver na palavra de Deus é nosso. Então, primeiro ponto da fé. Nós temos de conhecer aquilo que Deus nos confiou. A segunda coisa, irmãos, é que nós temos de buscar, às vezes, uma palavra específica para a nossa situação. Eu vou dar um exemplo aos irmãos. Perdoem se eu der exemplos pessoais, está bem? Eu não sou melhor do que ninguém. Houve uma ocasião em que o Senhor me falou, quando eu era jovem. O Senhor disse-me assim, eu já te dei o dom de línguas estranhas. E eu disse, Senhor, muito obrigado, só que eu não falo nenhuma. Nada.
Mas o Senhor repetiu, várias vezes o Senhor repetiu. Eu já te dei. E agora eu estava num dilema. Como é que eu tenho uma coisa que o Senhor me deu e eu não vivo, não experimento? Como é que é possível? E aí, irmãos, todos nós temos sempre uma decisão a tomar. A primeira é passividade, não fazer nada. Bom, se Deus me deu esse dom, vou ficar aqui sentado, calças pantufas, não é? Fico à espera. E um dia estou eu a ver o telejornal e começo a falar em línguas. Isto é um bocado caricato, mas às vezes é aquilo que nós pensamos. Irmãos, não, Deus disse-me, agora tens que orar, tens que buscar. E eu comecei a buscar. E os nossos irmãos também. Começamos a orar. E um dia veio. Irmãos, nós temos que conquistar, vencer. Às vezes, sabem o que é que nós temos de vencer? É a nossa incredulidade. Às vezes é a tradição, a religião que está na nossa cabeça. Há muitos inimigos para vencer. Nós temos que ir como os israelitas para Jericó. Nós temos que rodear, nós temos que vencer os adversários. O Senhor falou comigo isto. E para os irmãos, Deus pode falar outras coisas. Deus pode prometer uma cura a um irmão. Eu não estou a dizer que Deus vai curar o mundo todo, que vai esvaziar os hospitais, não é isso. Estou a dizer o seguinte, às vezes, Deus fala com certos irmãos e diz, eu vou-te curar. E nós ficamos a pensar, o Senhor disse que me ia curar, mas eu estou na mesma, doente. Como é que eu faço? Irmãos, o princípio é sempre o mesmo. Em primeiro lugar, está na palavra de Deus? Sim ou não? Já agora. Deus cura hoje, sim ou não? Há pessoas que acham que não, que só foi no primeiro século. Não, Deus cura hoje. O corpo, não só a alma, o corpo também. Deus cura. E se eu fosse aqui perguntar, há muitos irmãos aqui que foram curados. Então, segunda coisa, Deus falou para mim que Ele quer me dar esta bênção? Sim. Então, o que é que eu vou fazer? Meus irmãos, aí eu vou, em primeiro lugar, eu vou orar e vou já glorificar ao Senhor. Senhor, obrigado porque Tu me escolheste e Tu me vais curar. Graças a Deus. Há coisas que nós nunca podemos fazer. O Senhor diz-nos assim, eu vou-te curar. E eu começo a dizer, eu estou cada vez pior. Pronto, aí já entramos no caminho oposto à fé. O Senhor diz, eu vou-te curar. Eu digo, estou cada vez pior. Eu não estou a dizer para nós fingirmos que estamos melhor. Não é isso. Mas nós temos de começar a confessar a palavra de Deus. Jesus, eu sei que Tu me vais curar. Louvado seja o Teu nome. Eu sei que Tu tens poder para me curar. Tu curaste tantas pessoas quando estiveste na terra e agora, pelo Teu Espírito, Tu queres-me curar, Tu já mostraste que me queres curar e vais-me curar. Eu vou começando, não apenas a orar, mas vamos imaginar que a minha mão que está sem funcionar. Então, de vez em quando eu vou ver, deixa-me ver como é que está a minha mão hoje. Eu vou ver, assim, ainda está, um dia, assim, está melhor. E alguém dirá, mas pastor, não é instantâneo? Não. Há curas que são instantâneas. Há irmãos que recebem os dons instantaneamente. Outros, como eu, tivemos de penar muitos meses, até que o Senhor nos libertasse de muita coisa e recebêssemos. Há curas que são progressivas, mas o Senhor, pela nossa fé, Ele vai mostrando e nós vamos começando. No outro dia eu vou ver a minha mão, eu assim, glória a Deus, já estou melhor. Graças a Deus. E a fé sempre a agir. Porquê? Porquê a fé? Porque o Senhor falou. Porque o Senhor prometeu, então eu vou começando a exercitar a minha fé. E daqui a um dia, mais 2 dias, mais uma semana, eu vou dizer assim, glória a Deus, a minha mão está a mexer normalmente. Irmãos, isto é exercitar a fé. É aquilo que a Bíblia nos ensina. Na busca dos dons, há muitos irmãos aqui que me dizem, pastor, o Senhor já me deu dons, mas eu ainda não tenho manifestados na minha vida. Faça isso, irmão. Seja qual for o dom, ore, glorifique, esteja atento. Às vezes o Senhor diz assim, eu vou-te dar dom de interpretação. E o irmão está num culto, o irmão tem de estar atento, não pode estar a olhar para quem está a tocar piano, quem vem lá atrás. O irmão está distraído, não pode ser. Então, na presença do Senhor, em comunhão, orando, e de repente na sua mente vem uma mensagem. E aí está na hora de exercitar a fé. Fazendo o quê? Abrindo a boca. E Deus vai começar a falar. Às vezes quem interpreta só tem a primeira frase. Mas atrás vem o resto. E o Senhor vai falando, vai falando. É uma experiência que nós temos de ter pela fé. Línguas estranhas, que é o dom
às vezes um pouco desprezado por muitos, mas é um dom muito importante para a nossa oração pessoal. Não apenas para na igreja haver interpretação, mas na nossa oração pessoal. A palavra de Deus diz que muitas vezes nós não sabemos orar como convém. E muitas vezes nós oramos em línguas. Não sabemos como, mas nós oramos. E sentimos que o Senhor está a ouvir a nossa oração. Umas vezes oramos com inteligência, outras vezes oramos no Espírito. Umas vezes cantamos com inteligência, outras vezes podemos cantar no Espírito. Meus irmãos, mas sempre nesta atitude de confiança no Senhor. Senhor, tu prometeste, então é meu. Mas Josué, toda esta terra é tua. Então se é minha, eu vou conquistar. Amém, irmãos? Os irmãos estão a ver o que é a fé. A fé é sempre uma ação. Bem parecia que os irmãos iam fixar. O Senhor valoriza muito a fé. Muitos irmãos aqui estão a agradar ao Senhor porque estão a praticar atos de fé. Eu sei. Na vossa vida, no vosso testemunho, mas muito mais Deus vai fazer das nossas vidas. Agora estamos num momento em que estamos a ter grandes oportunidades de exercitar a nossa fé. O Senhor falou connosco para convidar um amigo, um familiar, e nós olhamos e vemos gigantes por todo o lado, muros por todo o lado. Mas o Senhor mandou, então eu vou. E se o Senhor mandou, eu vou. Mas o Senhor garantiu que eu ia ter sucesso? Não. O Senhor mandou-me ir, então eu vou. Chego lá e digo, primo, eu tinha muita alegria se você viesse a uma reunião. Não me fales disso, da religião, eu digo, fecha, pronto. Nós saímos cá para fora, pensando se nós saímos pela porta ou às vezes pela janela, não é? E dizemos, Senhor, graças te dou, Senhor, porque eu alcancei a vitória. Falei e agora está nas tuas mãos. Porque amanhã esse primo pode estar doente, ir para o hospital e diz à mulher, a mulher telefona àquele meu primo doido para ver se vem cá orar por mim que eu estou aflito. Já aconteceu muitas vezes, não é? Ou o irmão vai falar com o seu amigo e diz, fazia muito gosto que tu viesses comigo à igreja, ou à minha casa, ao encontro, e vai ficar admirado porque muitos vão dizer, olha, sabes que eu tenho muito desejo de conhecer. Muito obrigado pelo teu convite. Vou sim. E nós quase que desmaiamos, não é assim? Meu Deus, que bênção, vemos cá para fora, Senhor, louvado seja o teu nome, aleluia. Olha, eu vou convidar mais 10. Calma, irmão, calma. Meus irmãos, exercitar a fé agrada a Deus, traz-nos experiências, traz-nos alegria, dá-nos vida. Vida. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé. Eu decidi seguir a Cristo, deste caminho eu não desisto. Eu decidi seguir a Cristo, não volto atrás, não volto mais. Para trás o mundo, a cruz à frente, obedecer-lhe e crer somente. Eu decidi seguir a Cristo, não volto atrás, não volto mais. Mesmo que perca algum amigo, sei que Jesus está comigo. Eu decidi seguir a Cristo, não volto atrás, não volto mais. Cristo Jesus, segui também até